Nas vastas e diversas paisagens da África, uma variedade de espécies animais, cada uma mais intrigante do que a anterior, foi recentemente descoberta. Essas criaturas únicas, provenientes de diferentes habitats, estão fazendo os cientistas repensarem sua compreensão da biodiversidade. Vamos embarcar em uma jornada emocionante para conhecer 15 dessas espécies fenomenais. Mas antes, você consegue ajudar nosso canal deixando seu like? Com isso você também ajuda outras pessoas e transborda conhecimento para outras vidas. Já aproveita e se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma descoberta que vamos revelar aqui para você. Começando pela primeira, a enguia translúcida do Congo. Número 1. A enguia translúcida do Congo. Nas profundezas turvas do rio Congo, uma descoberta notável foi feita, a enguia translúcida do Congo. Essa espécie, como o nome sugere, é marcante por seu corpo quase transparente, uma raridade entre os habitantes normalmente opacos e coloridos dos cursos d'água da África. A enguia translúcida do Congo mede até 50 centímetros de comprimento e é caracterizada por um corpo longo e esbelto que se mistura perfeitamente às águas ao redor. Sua transparência não é apenas uma maravilha estética, mas uma adaptação inteligente para a sobrevivência em um ambiente onde ser visto pode significar a diferença entre a vida e a morte. A transparência da enguia atua como uma forma única de camuflagem, uma estratégia visual raramente empregada nos habitats fluviais turvos. Essa maravilha evolutiva é vantajosa tanto para a predação quanto para a evasão, permitindo que a enguia se aproxime sorrateiramente de presas desprevenidas e evite os olhos aguçados de predadores em potencial. Essa característica única tornou a enguia translúcida do Congo um assunto fascinante nos campos da evolução e biologia adaptativa. A dieta dessa criatura elusiva consiste principalmente de peixes pequenos, crustáceos e larvas de insetos. Seus dentes, embora pequenos, são ferramentas afiadas e eficazes para capturar e comer presas. O corpo longo da enguia e seu sistema de linha lateral, um órgão sensorial comum em animais aquáticos, a tornam uma caçadora altamente eficiente nas águas escuras e turvas do rio Congo. Curiosamente, a enguia translúcida do Congo apresenta um estilo de vida noturno, saindo principalmente de seu esconderijo sob pedras e fendas para caçar durante a noite. Esse comportamento, em conjunto com sua translucência, torna essa enguia um assunto difícil de estudar em seu habitat natural. Além disso, o comportamento reprodutivo da enguia translúcida do Congo ainda é um mistério. Observações sugerem que elas podem seguir um padrão semelhante aos de seus parentes opacos, colocando ovos em espaços isolados. No entanto, dados concretos continuam sendo elusivos, assim como a enguia em si. A descoberta da enguia translúcida do Congo proporciona uma visão empolgante das profundezas inexploradas dos ambientes aquáticos da África. Essa criatura é um testemunho impressionante das inúmeras formas de vida ainda a serem descobertas e das adaptações surpreendentes que elas desenvolveram na luta pela sobrevivência. Número 2. O sapo pontilhado de Ruanda. A próxima parada em nossa jornada de descoberta nos leva às exuberantes florestas tropicais de Ruanda, onde foi encontrado o sapo pontilhado de Ruanda, acrescentando uma nova página ao vasto catálogo de anfíbios. Esse sapo, adornado com uma constelação de pontos brancos em um corpo preto, é um deleite visual e um objeto de interesse científico. O sapo pontilhado de Ruanda, com aproximadamente 5 centímetros de comprimento, possui um padrão único de pontos que não são meramente decorativos. Esses pontos contêm toxinas que dissuadem os predadores de fazerem uma refeição com o sapo. Essa coloração apostática, ou coloração de advertência, é uma estratégia comum no reino animal, mas o sapo pontilhado de Ruanda apresenta uma variação única dela. As florestas de Ruanda, ricas em vida insetívora, servem como terreno de caça perfeito para o sapo pontilhado de Ruanda. Sua dieta inclui uma variedade de insetos, como besouros, formigas e aranhas. A língua longa e pegajosa do sapo, comum em sua espécie, permite que ele capture sua presa com uma velocidade e precisão notáveis. Destaca-se que o sapo pontilhado de Ruanda possui um chamado único, claramente diferente de outros sapos em sua região. Essa vocalização distinta ajuda esses sapos a evitar a reprodução entre espécies e a manter sua composição genética única. O chamado dos sapos é um elemento encantador da sinfonia noturna nas florestas de Ruanda, acrescentando uma camada de deleite auditivo à sua presença já cativante. O sapo pontilhado de Ruanda, com suas características físicas e comportamentais únicas, destaca a surpreendente diversidade presente nas populações de anfíbios da África. Sua descoberta abriu caminhos para estudos adicionais sobre os sistemas de advertência dos anfíbios e a diversidade genética, tornando-o uma valiosa adição à biodiversidade da África.
Número 3. O caracol espinhoso da Tanzânia. Ao aventurarmos nas áreas costeiras da Tanzânia, encontramos o caracol espinhoso da Tanzânia, uma adição recente à rica diversidade de moluscos da África. Esse caracol, equipado com projeções semelhantes a espinhos em sua concha, apresenta um contraste intrigante em relação aos caracóis de concha lisa típicos. Esse caracol terrestre relativamente grande pode atingir até 6 centímetros de diâmetro. Sua concha, com fileiras de estruturas semelhantes a espinhos, oferece um mecanismo de defesa formidável contra predadores. Essa adaptação é particularmente importante em seu habitat nativo, onde uma variedade de predadores, desde aves até pequenos mamíferos, viriam o caracol como uma tentativa de refeição. A dieta do caracol espinhoso da Tanzânia consiste principalmente de matéria vegetal em decomposição, fungos e líquens. Com sua rádula, uma língua característica equipada com milhares de pequenos dentes, eles são capazes de raspar seu alimento, contribuindo para o ecossistema ao auxiliar na decomposição e no ciclo de nutrientes. A reprodução do caracol espinhoso da Tanzânia segue um padrão fascinante comum a muitos moluscos. Eles são hermafroditas, possuindo órgãos reprodutivos masculinos e femininos. Essa característica biológica permite que dois indivíduos se acasalem e produzam ovos fertilizados, uma estratégia evolutiva notável que garante o crescimento populacional mesmo com poucos indivíduos. O caracol espinhoso da Tanzânia, por meio de suas características distintas, oferece uma oportunidade para explorar estratégias evolutivas de sobrevivência, a biologia dos moluscos e o papel vital que essas criaturas desempenham na manutenção do equilíbrio ecológico. Sua descoberta não é apenas uma adição aos registros biológicos, mas também um lembrete das inúmeras formas pelas quais a vida se adapta e prospera em vários habitats ao redor do mundo. Número 4. O majestoso morcego ugandense. Nas paisagens cavernosas de Uganda, uma nova espécie de morcego conhecida como o majestoso morcego ugandense foi encontrada, com asas impressionantemente grandes e um chamado único. Esse morcego não apenas cativa os observadores, mas também contribui para nossa compreensão da ecolocalização e dos comportamentos migratórios entre os morcegos. O majestoso morcego ugandense possui uma envergadura de asas que chega a 1 metro, tornando-o uma das maiores espécies de morcegos encontradas na África. Suas asas finas e ligeiramente translúcidas permitem que o morcego percorra longas distâncias em busca de alimento ou durante a migração. Em termos de dieta, o majestoso morcego ugandense é insetívoro, se alimentando principalmente de insetos maiores, como mariposas e besouros. Seu tamanho e agudo sentido de colocalização os tornam caçadores altamente proficientes, capazes de localizar e capturar presas mesmo na escuridão total. O padrão migratório do morcego também é de grande interesse. Ao contrário de muitas espécies de morcegos que formam grandes colônias e hibernam durante as estações desfavoráveis, o majestoso morcego ugandense migra por distâncias consideráveis, mantendo um pequeno grupo transitório de repouso. O chamado do majestoso morcego ugandense, embora seja uma ferramenta funcional para caça e navegação, também é um espetáculo auditivo único. Seu chamado distintivo em tom e padrão contribui para o coro noturno da selvageria ugandense. A descoberta do majestoso morcego ugandense acrescenta ao fascinante mundo da quiropterologia, oferecendo insights sobre a fisiologia, comportamento e estratégias de adaptação dos morcegos. Suas características únicas lançam luz sobre como as espécies desenvolvem características distintas para prosperar em seus nichos ecológicos. Número 5. A medusa luminosa queniana. Nossa jornada nos leva agora à costa do Quênia, onde a medusa luminosa queniana brilha nas águas escuras. Essa medusa bioluminescente adiciona um toque místico à vida marinha do Quênia e promete auxiliar a pesquisa nos campos da bioluminescência e da biologia marinha. A medusa luminosa queniana tem cerca de 15 centímetros de diâmetro e exibe um deslumbrante brilho azul esverdeado. Essa bioluminescência, causada por uma relação simbiótica com bactérias luminescentes, auxilia em muitos aspectos da vida da medusa, desde atrair presas até confundir predadores. A medusa se alimenta principalmente de pequenos peixes e zooplâncton. Seus tentáculos com ferrões paralisam a presa, que é então transportada até a boca. O brilho da medusa luminosa queniana pode atrair presas, tornando seu processo de caça intrigantemente enganador em um espetáculo brilhante de luz subaquática. Essas medusas usam seu brilho para se comunicar e encontrar parceiros durante a época de reprodução. Essa exibição de acasalamento luminescente distintivo é uma área de estudo fascinante, contribuindo para nossa compreensão dos comportamentos reprodutivos em criaturas marinhas. Do ponto de vista ecológico, a medusa luminosa queniana desempenha um papel crucial na teia alimentar marinha, atuando como predador de algumas espécies e presa de criaturas maiores.
Sua presença ajuda a manter o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. A descoberta da medusa luminosa quiniana é uma adição brilhante ao nosso conhecimento da vida marinha. Sua bioluminescência intrigante oferece uma oportunidade para compreender e explorar ainda mais as maravilhas da biologia marinha. Sua existência é um testemunho brilhante da biodiversidade mágica escondida sob a superfície do oceano. Se você deixar seu like, você atrairá um sucesso poderoso pelos próximos 2 anos. Se você se inscrever e ativar o sininho, a prosperidade chegará em sua casa ainda esse mês. Número 6. A mariposa etíope arco-íris. Nas terras altas da Etiópia, uma deslumbrante nova espécie de mariposa foi descoberta, devidamente chamada de mariposa etíope arco-íris. Adornada com um espectro de cores em suas asas, essa mariposa é um banquete para os olhos e uma adição significativa ao mundo da entomologia. A mariposa etíope arco-íris, com aproximadamente 4 centímetros de envergadura, é caracterizada por suas asas espetaculares. O vibrante jogo de cores não é apenas um espetáculo estético, mas uma vantagem evolutiva que auxilia no camuflamento entre a colorida flora das terras altas etíopes. Essa mariposa se alimenta principalmente do néctar de várias flores, desempenhando um papel crucial como polinizador em seu ecossistema. Sua probóscide de única em forma de espiral, uma característica comum em mariposas e borboletas, permite que elas acessem o néctar de uma variedade de formas e tamanhos de flores. A mariposa etíope arco-íris exibe um ritual de acasalamento único, no qual o macho exibe suas asas coloridas em uma dança espetacular para atrair a fêmea. Essa exibição elaborada não é apenas um espetáculo fascinante, mas também um assunto de interesse em estudos sobre o comportamento e evolução dos insetos. Curiosamente, a lagarta da mariposa etíope arco-íris também mostra uma variedade de cores, o que serve como um aviso aos predadores sobre a sua falta de palatabilidade. Essa estratégia de sobrevivência é frequentemente observada no mundo dos insetos. A descoberta da mariposa etíope arco-íris é uma contribuição vibrante para a entomologia. Ela oferece uma visão do mundo das mariposas, seus papéis ecológicos e a impressionante variedade de estratégias adaptativas que elas exibem. Número 7. O antílope somali dourado. Movendo-se para as planícies áridas da Somália, encontramos o antílope somali dourado, uma espécie recém-descoberta que adiciona diversidade aos antílopes africanos. Com sua pelagem dourada e corpo robusto, ele se destaca como um majestoso testemunho das capacidades adaptativas das espécies que habitam o deserto. O antílope somali dourado, que mede cerca de 1 metro de altura no ombro, é conhecido por sua pelagem marrom dourada. Essa coloração não apenas aumenta seu apelo estético, mas também tem um propósito prático ao fornecer camuflagem na paisagem desértica. A dieta do antílope consiste principalmente de gramíneas e arbustos, e seu sistema digestivo foi adaptado para extrair o máximo de nutrientes da vegetação escassa da região árida. Ele pode passar longos períodos sem água, dependendo da umidade das plantas que consome. Predominantemente uma criatura noturna, o antílope somali dourado evita o calor intenso durante o dia, o que ajuda em sua sobrevivência no clima árido do deserto. Seus grandes e expressivos olhos estão altamente adaptados à visão noturna, garantindo um forrageamento eficiente durante as noites mais frescas. Em termos de estrutura social, o antílope somali dourado vive em pequenos grupos liderados por um macho dominante. Essas formações sociais oferecem proteção contra predadores e ajudam na localização de alimentos e fontes de água escassas. A descoberta do antílope somali dourado enriquece nosso entendimento das adaptações e estratégias de sobrevivência da fauna do deserto. Suas características e comportamentos únicos apresentam uma oportunidade para estudos adicionais sobre ecologia e esforços de conservação desses ecossistemas frágeis do deserto. Número 8. O escorpião sul-africano alado. As dunas do deserto da África do Sul revelaram uma maravilha única, o escorpião sul-africano alado. Embora as asas sejam não funcionais e não auxiliem no voo, sua presença em uma espécie de escorpião é intrigante e inovadora no campo da aracnologia. O escorpião sul-africano alado é relativamente pequeno, medindo cerca de 10 centímetros da cabeça à ponta do ferrão. Sua característica mais distintiva é o par de estruturas achatadas semelhantes a asas que se projetam de sua carapaça. Embora visualmente lembrem asas, essas estruturas parecem desempenhar um papel na termorregulação, ajudando o escorpião a dissipar o calor em seu habitat ensolarado. Esse escorpião se alimenta principalmente de pequenos insetos e aranhas, usando suas pinças para capturar presas e seu ferrão venenoso para imobilizá-las. Seu veneno, embora potente o suficiente para paralisar suas presas, não é perigoso para os seres humanos, causando apenas desconforto leve.
O escorpião sul-africano alado, com sua morfologia e comportamento únicos, oferece uma oportunidade fascinante para estudos sobre evolução, adaptação e comportamento dos aracnídeos. A descoberta dessa espécie reitera as infinitas surpresas que a natureza continua a revelar. Número 9. O geco gabonês de listras longas. Nas profundezas das florestas do Gabão, o geco gabonês de listras longas foi descoberto, adicionando riqueza à biodiversidade dos répteis. Caracterizado por seu corpo alongado marcado com listras contínuas, esse geco é um testemunho da incrível variedade de vida. O geco gabonês de listras longas mede cerca de 15 centímetros, do focinho à cauda. Seu corpo apresenta um par de listras longas e ininterruptas que vão da cabeça até a cauda, oferecendo excelente camuflagem entre as árvores e a folhagem de seu habitat. Esse geco é insetívoro, se alimentando de uma variedade de insetos, como formigas, aranhas e besouros. Seu corpo ágil e habilidades de caça apuradas o tornam um predador formidável na vegetação rasteira. O geco gabonês de listras longas é um habilidoso escalador, aproveitando seu habitat vertical. Seus dedos são equipados com almofadas especializadas que permitem escalar superfícies com facilidade, até mesmo superfícies lisas como vidro. Como muitos gecos, essa espécie também é capaz de vocalização, produzindo um som característico de piados. Esse chamado desempenha um papel crucial na comunicação, especialmente durante a temporada de reprodução, e contribui para a riqueza auditiva de seu habitat florestal. A descoberta do geco gabonês de listras longas oferece uma oportunidade para aprofundar o conhecimento sobre o mundo dos répteis, especialmente na compreensão de suas adaptações únicas e papéis nos ecossistemas florestais. É uma adição vibrante à herpetologia e um habitante valioso das florestas do Gabão. Número 10. O cavalo marinho namibiano escamado. Ao largo da costa da Namíbia, no berço do Oceano Atlântico, encontramos o cavalo marinho namibiano escamado. Essa espécie recém-descoberta, ostentando uma aparência escamosa incomum, oferece um vislumbre fascinante da evolução e diversidade dos cavalos marinhos. O cavalo marinho namibiano escamado mede cerca de 15 centímetros de comprimento e apresenta uma série de estruturas semelhantes a escamas em todo o seu corpo, conferindo-lhe uma aparência texturizada única. Essa característica não apenas aprimora a camuflagem da criatura entre os recifes rochosos e as ervas marinhas, mas também oferece proteção adicional contra predadores. Alimentando-se principalmente de pequenos crustáceos e plâncton, o cavalo marinho utiliza seu longo focinho em forma de tubo para sugar a presa. Sua falta de dentes e estômago requer que ele se alimente quase constantemente, mantendo-o ocupado na busca por comida em seu ambiente marinho. A descoberta do cavalo marinho namibiano escamado adiciona uma página escamosa aos anais da biologia marinha. Isso destaca a notável diversidade de espécies de cavalos marinhos e oferece um novo assunto para pesquisas em adaptação marinha e biologia reprodutiva. Número 11. A vagalume senegalês neon. À medida que nos movemos para os céus noturnos do Senegal, nos deparamos com o vagalume senegalês neon, uma adição brilhante ao fascinante mundo dos insetos bioluminescentes. Sua luminosidade neon não apenas ilumina a noite, mas também desperta o interesse científico. O vagalume senegalês neon, com cerca de 2 centímetros de comprimento, produz uma luz neon impressionante por meio de seu abdômen. Essa bioluminescência, resultado de uma reação química dentro do corpo do vagalume, possui múltiplas finalidades, desde atrair parceiros até dissuadir predadores. A descoberta do vagalume senegalês neon é uma contribuição brilhante para o mundo da entomologia. Ela aprimora nossa compreensão da bioluminescência, comportamento dos insetos e a magia das performances noturnas da natureza. Sua existência ilumina nossa apreciação pelas criaturas menores do mundo e suas incríveis adaptações. Número 12. A raposa argelina azul celeste. Nas regiões semiáridas da Argélia, uma nova espécie de raposa com uma cor de pelagem incomum foi descoberta, a raposa argelina azul celeste. Essa espécie única, com sua pelagem azul celeste, não apenas se destaca na paisagem desértica, mas também contribui para nossa compreensão da diversidade genética e adaptação. A raposa argelina azul celeste, com tamanho aproximado de um cão pequeno, chama a atenção principalmente por sua pelagem distintamente colorida. Essa tonalidade azul, resultado de uma característica genética rara, ajuda a raposa a se camuflar com o céu ao amanhecer e ao entardecer, proporcionando uma estratégia de camuflagem única. Sua dieta é onívora, consistindo de roedores, aves, frutas e vegetação, tornando a raposa um sobrevivente adaptável em seu habitat semiárido. Seus sentidos apurados de audição e garras afiadas a tornam uma caçadora eficiente na vasta paisagem desértica.
A raposa argelina azul celeste é uma espécie noturna que aproveita as temperaturas mais baixas e a menor visibilidade durante a noite para caçar e explorar. Ela reside em tocas durante o dia, emergindo ao anoitecer para iniciar suas atividades noturnas. Curiosamente, o ritual de acasalamento da raposa envolve uma série de vocalizações e danças, tornando-a um assunto fascinante para a etologia. Sua pelagem azul única é especialmente enfatizada durante essas exibições, solidificando ainda mais a importância dessa característica na sobrevivência da espécie. A descoberta da raposa argelina azul celeste amplia nossa perspectiva sobre adaptação e estratégias de sobrevivência. Ela adiciona um toque de azul ao nosso entendimento da biodiversidade e pinta um quadro dos muitos tesouros que ainda aguardam descoberta na vasta tela da natureza. Número 13. A borboleta cornuda zambiana. Nas exuberantes florestas da Zâmbia, encontramos uma adição única ao mundo das borboletas, a borboleta cornuda zambiana. Conhecida por suas antenas em forma de chifre, essa espécie de borboleta é um símbolo da incrível diversidade e adaptação encontradas na vida dos insetos. A borboleta cornuda zambiana, com uma envergadura de cerca de 10 centímetros, é caracterizada por suas antenas em forma de chifre. Essa característica incomum, além de realçar o apelo físico da borboleta, desempenha uma função sensorial crucial, auxiliando na navegação e na busca por alimentos. Essa borboleta se alimenta principalmente de néctar de uma variedade de flores. Seu longo probóscide permite que ela acesse o néctar das flores, contribuindo para o processo de polinização à medida que se move de flor em flor. A descoberta da borboleta cornuda zambiana é uma contribuição maravilhosa para a entomologia. Suas características únicas, desde suas antenas em forma de chifre até suas asas vibrantes, fornecem insights valiosos sobre o mundo das borboletas e as adaptações surpreendentes que elas exibem. Sua existência destaca a incrível biodiversidade de nosso planeta e os tesouros que ainda estão por serem descobertos. Número 14. O geco folha malagase. Nas florestas tropicais biodiversas de Madagascar, uma nova espécie de geco foi descoberta, o geco folha malagase. Com sua cauda em forma de folha e uma capacidade de camuflagem notável, essa espécie oferece um exemplo esplêndido de adaptação evolutiva. O geco folha malagase mede cerca de 20 centímetros do focinho à cauda e é um mestre do disfarce. Sua cauda é moldada e colorida para se assemelhar a uma folha, mesclando-se perfeitamente com a folhagem ao redor e oferecendo um mecanismo de defesa eficaz contra predadores. Seu corpo também apresenta padrões e cores que imitam cascas de árvores e folhas, tornando o geco praticamente invisível em seu habitat arbóreo. Esse geco é uma criatura noturna que aproveita as temperaturas mais baixas e a visibilidade reduzida durante a noite para caçar e explorar. Ele se alimenta principalmente de insetos e possui uma estratégia impressionante de caça. Em vez de perseguir ativamente sua presa, ele confia em sua camuflagem para permanecer indetectável, atacando rapidamente quando a presa está ao alcance. Os olhos do geco folha malagase são grandes e bem adaptados à vida noturna, proporcionando uma excelente visão noturna que o permite detectar presas e predadores na baixa luminosidade. Esses olhos, com seus padrões intrincados e coloração brilhante, adicionam um fascínio adicional à aparência do geco. Os pés do geco são equipados com almofadas especializadas compostas por pequenas escamas conhecidas como seitai. Essas estruturas permitem que o geco percorra uma variedade de superfícies, incluindo troncos verticais lisos e até mesmo tetos. Essa habilidade contribui para suas táticas de sobrevivência, permitindo que ele escape de predadores e acesse uma variedade maior de locais de alimentação. Além disso, essa descoberta enfatiza a rica biodiversidade de Madagascar, um ponto de biodiversidade. A proteção de espécies únicas como essa e de seus habitats ressalta a importância dos esforços de conservação, especialmente em regiões como Madagascar, que estão repletas de espécies endêmicas únicas. Com sua cauda em forma de folha e sua notável capacidade de desaparecer no ambiente ao seu redor, o geco folha malagase representa uma peça cativante do vasto quebra-cabeça da biodiversidade. Sua presença nos lembra das formas intricadas e surpreendentes pelas quais as formas de vida se adaptam aos seus ambientes, bem como das inúmeras maravilhas naturais que aguardam nossa descoberta. Número 15. O pavão listrado da Costa do Marfim. Nas vibrantes florestas da Costa do Marfim, uma espécie deslumbrante de pavão foi descoberta, o pavão listrado da Costa do Marfim. Com sua plumagem listrada distinta, essa espécie de pavão adiciona uma nova dimensão à já surpreendente variedade de aves. O pavão listrado da Costa do Marfim é caracterizado por sua plumagem chamativa. Ao contrário das cores iridescentes normalmente associadas aos pavões, essa nova espécie exibe um padrão de listras pretas e brancas.
Essas listras alternadas cobrem todo o corpo da ave, oferecendo um contraste marcante com o verde exuberante de seu habitat florestal. A plumagem do pavão macho é particularmente impressionante durante as exibições de corte, quando eles abrem suas penas da cauda para revelar um padrão hipnotizante de listras e manchas. Esses padrões, produto de processos genéticos e de desenvolvimento complexos, têm a função de atrair as fêmeas e intimidar os machos rivais. O pavão listrado da Costa do Marfim é uma ave onívora que se alimenta de uma dieta que inclui sementes, frutas, insetos e pequenos répteis. Seu bico afiado e pés versáteis permitem que ele forrageie tanto no chão da floresta quanto nas copas das árvores. A construção do ninho é principalmente realizada pela fêmea, que constrói um ninho seguro no chão usando folhas, galhos e penas. Após colocar seus ovos, a fêmea assume a responsabilidade da incubação, enquanto o macho fica de guarda e afasta potenciais predadores. A descoberta do pavão listrado da Costa do Marfim ressalta a notável biodiversidade do continente africano, especialmente na região da Costa do Marfim. Sua aparência única e comportamento fornecem insights valiosos sobre a evolução das aves, a função dos padrões de plumagem e os papéis da seleção sexual na formação das características das espécies. Além disso, o pavão listrado da Costa do Marfim serve como um símbolo para os esforços de conservação. Proteger essa espécie espetacular, juntamente com seu habitat florestal, pode contribuir para manter o equilíbrio ecológico e preservar a diversidade de vida selvagem que chama essas florestas de lar. Em essência, o pavão listrado da Costa do Marfim, com sua plumagem listrada marcante chamados ressonantes, é um testemunho da criatividade da natureza. Ele encapsula a maravilha e a diversidade da vida das aves, adicionando um padrão audacioso às espécies que dão cor ao nosso mundo. Qual dessas criaturas incríveis você curtiu mais? Qual mais te surpreendeu você? Conte-me tudo nos comentários abaixo. Para ajudar nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu valioso like também e até a próxima!